Senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos ao terceiro painel Soluções da primeira Feira Virtual de Construção Sustentável. Essa feira é resultado da parceria entre a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional e a Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, implementada pela GIZ, realizada pelo Projeto Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, EDUS, e financiado pelo Ministério para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento da Alemanha, o BMZ. Essa feira visa ser um palco para a troca de conhecimentos e realização de negócios entre diferentes empresas, a sociedade civil e o setor público, e servir como referência na divulgação e disseminação de inovações sustentáveis no setor da construção civil no Brasil. Eu sou Daniel Wagner, assessor da GIZ, e serei responsável por conduzir esse painel. Antes de começar, gostaria de agradecer o apoio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CIBIC, da Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Alemanha, a RACA, da consultoria GOPA e da Necta, e dos demais parceiros que estiveram presentes em todos os momentos da organização deste evento. Convidamos a todos para baixar o aplicativo Attentify, que é a plataforma da feira. Lá você tem acesso à programação completa, é possível marcar as sessões que quiser assistir, interagir com os participantes, fazer avaliação das sessões e visitar o lounge virtual dos expositores. A interação e o envio de perguntas é exclusivamente pelo chat do Attentify, que está do lado direito da tela de transmissão, ou no botão chat da palestra do aplicativo. Lembrando que todas as palestras estarão disponíveis a partir de quarta-feira, dia 27, no Attentify, por um período de 3 meses. A feira tem como objetivo promover encontros para a troca de informações e realização de negócios sobre produtos e serviços relacionados à eficiência energética entre empresas e consumidores, a fim de estimular o mercado e fortalecer cadeias da produção sustentável na construção civil. A dinâmica será realizada da seguinte forma: baseado no tema do painel, cada palestrante fará a sua apresentação e, ao final de todas as apresentações, eu serei responsável por conduzir o debate nos minutos finais, lendo as perguntas recebidas via chat e direcionando aos palestrantes. O painel Soluções dessa feira visa trazer diferentes soluções inovadoras de empresas que estão atuando no mercado. Então, além de falar do próprio tema do painel, a gente gostaria de trazer aqui para os participantes essas soluções que muitas vezes as pessoas não conhecem, o mercado não conhece, disseminar essas soluções inovadoras para o desenvolvimento da sustentabilidade na construção civil. Daremos, então, início ao terceiro painel de apresentação de soluções para a construção sustentável. Eu convido para inaugurar o painel a senhora Virgínia Sodré, sócia-diretora da Infinitec Engenharia e Meio Ambiente. Senhora Virgínia, por favor. Boa tarde a todos, é um prazer estar mais uma vez aqui no MENIC. Obrigada, Daniel. A gente vai compartilhar uma apresentação com vocês aqui, um pouco da nossa experiência no mercado de gestão de água. Será um prazer aí estar difundindo conhecimento com vocês. Só um minutinho. Bom, na realidade, a gente trouxe justamente assim, a necessidade de um maior protagonismo aí na gestão dos recursos hídricos, do setor da construção. A Infinitec, rapidamente, a gente é empresa de engenharia e consultoria, a gente tem um foco nessa gestão estratégica e integrada da água, ou seja, tem uma visão do todo. A gente atua aí há mais de 10 anos no mercado, no setor de real estate, shopping center, mercado financeiro, indústria e saneamento. A gente participa muito de comissões e comitês técnicos, a gente elaborou aí gratuito, 2 publicações em 2019, uma delas com o próprio CEBIC, que é o Guia Orientativo das Normas de Conservação de Água em Edificações de Fontes Alternativas Não Potáveis e da Norma de Água de Chuva. E um guia também de pegada hídrica para o setor de edificações, avaliando o cálculo da pegada hídrica no setor. Além de outras publicações aqui com a CNI, no estudo do potencial de reuso urbano não potável para a indústria, avaliando justamente essa visão da bacia hidrográfica, trabalhando essa modelagem hídrica, enfim. A gente aí é membro do GBC Brasil, a gente fez alguns planos diretores estratégicos de água para algumas empresas, entre elas o Bradesco, Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário, Camargo Corrêa Construtora Camargo Corrêa. A gente tem uma experiência grande aí na área, e a ideia é trazer para vocês justamente essa visão da gestão integrada de água. As normas técnicas estão disponíveis no site da ABNT e o livro do CEBIC, que pode ser baixado aí para todos, pelo site do CEBIC. Então,
por que trabalhar a gestão de água? Por que se preocupar com a gestão de água? Né? A gente hoje, justamente, tem grande parte da população concentrada em áreas já hidricamente estressadas. Né? 71... Senhora Virgínia, desculpa te atrapalhar, nós tivemos um problema com a sua apresentação, eu vou compartilhar minha tela por aqui, só me confirma se a gente está no terceiro slide, por gentileza. Sim, mas pode voltar para o... Eu vou compartilhar a tela, eu peço que a senhora me sinalize quando for para passar o próximo slide, por gentileza. Tá bom. É esse o slide? Não, aqui só mostrando um pouquinho de alguns trabalhos, eu queria mostrar só o livro do CEBIC, que é um livro que está disponível gratuitamente, vocês podem baixar, que é um livro que trata das normas, e o Guia da Pegada Hídrica, que é um guia que a gente fez para o setor, né, de edificações, avaliando o cálculo dessa pegada hídrica na construção, no metro quadrado de área construída. Né? A gente também é membro do GBC Brasil, hoje eu faço parte do conselho do GBC Brasil, e a ideia é trazer para vocês um pouco desse conhecimento da gestão de água, essa visão integrada e estratégica no setor da construção. Pode passar. Aqui são as normas técnicas que eu comentei de conservação de água em edificações. A Infinity Tech escreveu o texto base, eu fui a secretária, juntamente com a Lilian, e está disponível aí para vocês também no site da ABNT. Pode passar. Só comentando um pouquinho, o que a gente estava discutindo é que grande parte da população está concentrada em áreas já hidricamente estressadas. Né? A gente tem 71% da população brasileira e 70% do PIB industrial convivendo aqui na região Nordeste e Sudeste, né, com 9,3% da água doce disponível. Ou seja, a gente já vive uma crise hídrica, né, há muitos anos, não é só agora com a seca que a gente está vivendo. Né? A maior parte da população brasileira convive com pouco recurso hídrico. Né? Pode passar. Então, a gente tem uma previsão, né? Como é que vai ser esse cenário? Qual é esse cenário futuro? A gente tem uma previsão até 2030 de 2 milhões de novos edifícios, né? Edifícios verticais, 9,3,5 milhões de novas moradias para atender ainda ao déficit habitacional que é muito grande no Brasil. A gente tem um crescimento demográfico de 1,2 e uma taxa de novos apartamentos, né, de 4,4. Essa taxa é 3,7 vezes maior, ou seja, mostra justamente o protagonismo, né, desse setor, né, na urbanização do nosso país. E a gente avaliando aí justamente onde está essa grande demanda por novas habitações, está justamente onde está a população, justamente na região Nordeste e Sudeste, ou seja, a gente tem uma corresponsabilidade como incorporador, né, como investidor, como para a gente justamente pensar, ou até mesmo fabricante, né, pensar em como trazer mais sustentabilidade na gestão de água para essas regiões mais adensadas com estresse hídrico. Né? Pode passar. Então, a gente viu lá em 2015 o que a gente está começando a ver de novo agora, assim, como a crise hídrica, né, afetou o setor da construção. Né? A gente teve paralisação em algumas regiões do Brasil do setor por falta de água. Né? Teve caminhão-pipa sendo escoltado em Itu, paralisação por 120 dias, né, de novas obras na cidade de Itu, por exemplo, ou seja, mostrando como a crise hídrica afeta realmente, né, vários setores da nossa economia, dentre eles a construção civil. Pode passar. Então, o que a gente tem que ter como visão na gestão da água é que todo mundo, né, seja a gente, né, o mercado aqui, os prédios, né, residenciais ou comerciais, né, a indústria, o próprio setor, né, de saneamento, né, as ETAs, ETs, a gente está todo mundo inserido na mesma bacia. Né? Então, como é que a gente tem que ter esse olhar? A gente tem que ter um olhar que a gente faz parte de um ecossistema, né? Que a gente tem que olhar que o que a gente impacta aqui na construção, ou seja, os produtos que eu compro, né, da indústria do concreto, da indústria do aço, impactam a minha obra, né, dos fornecedores de tinta, ou seja, como trabalhar essa gestão de água, como garantir a continuidade do meu negócio, ou seja, eu tenho que olhar só para o meu site e fazer só minha obra sustentável, eu tenho que ter uma visão mais sistêmica da água. Pode passar. Então, o que a gente enxerga nas cidades, assim, é uma gestão mais tradicional da água, né? A gente vê, por exemplo, em grandes regiões, assim, a busca pela exploração de novos mananciais, ou seja, cada vez mais nas políticas públicas, né, as grandes empresas de saneamento, sejam elas estaduais ou privadas, buscam fornecer água para a população, ou seja, buscar mais novos mananciais, cada vez eles estão mais distantes dos grandes centros urbanos, ou seja, esse custo de aduzir essa água chega cada vez mais cara para a população e vamos falar assim, muitas vezes sem um tratamento de esgoto, ou seja, não há uma gestão integrada da água nas cidades. Né? Pode passar. Pode passar.
E com isso a gente mostra que, por exemplo, né, que essa produção, essa gestão tradicional está encarecendo. Então, esse aqui é um exemplo bem interessante que a própria Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo fez, mostrando o investimento, por exemplo, no novo sistema produtor de água que para atender a região metropolitana de São Paulo, atender em 4,7 metros cúbicos por segundo, foi necessário para esse novo sistema produtor um investimento de 2,2 bilhões de reais. Pode passar. E aí, assim, ações de gestão da demanda, por exemplo, ações para conservação de água, mostram, por exemplo, que a troca, foi feito um estudo, por exemplo, com a troca de substituição das bacias do programa Singapura, né, pelo governo do Estado de São Paulo, mostrando justamente uma economia de mais ou menos assim, para a mesma quantidade, trocando bacias de 12 litros por novas bacias, com a mesma quantidade de água conservada, vamos falar assim, 4,7 metros cúbicos, com investimento 70% inferior, somente com ações de gestão da demanda. Ou seja, mostrando como é importante a gente construir, né, com sistemas assim mais eficientes, né? A gente atende muita construtora às vezes que quer trabalhar com a gestão de água, que quer trabalhar com fontes alternativas ou com reuso, e a primeira ação que a gente coloca é assim: vamos adotar um chuveiro eficiente, ou seja, o chuveiro e a bacia, por exemplo, eles correspondem quase 60% ou até mais, muitas vezes, do consumo de água de uma edificação, né? Seja ela residencial vertical ou uma casa, ou residencial horizontal. Então, tem um impacto muito importante, né? A gente até fala assim, poxa, devia ter uma lei também para chuveiros no Brasil. O chuveiro é realmente o grande vilão aí no consumo de água. Então, assim, uma das primeiras ações assim que devem ser adotadas é realmente a adoção, o fornecimento de chuveiros mais eficientes, né? Então, hoje existe no mercado chuveiros de 12 litros por minuto que dão conforto, né, para o usuário final, ou seja, que traz uma redução do consumo de água, ou seja, uma construtora que já entrega um chuveiro eficiente, uma bacia dual flush, por exemplo, tem até novas bacias com alta performance também, que são dual flush também, que já conseguem dar um resultado significativo aí na redução do consumo de água, né? Então, comentando como a gestão da demanda, ou seja, como projetar com sistemas, né, mais eficientes, eu consigo já reduzir o meu impacto, né, na bacia. Pode passar. Então, assim, qual é a nossa responsabilidade? O que o setor está trazendo? O que o setor está fazendo? Ou seja, eu tenho que trabalhar somente com gestão da demanda no meu projeto, na minha obra? Ou seja, qual é a visão? A visão ela é micro, é só no meu site, ou eu tenho que ter a visão do todo? Assim? Quais são as dificuldades que a gente vê nesse setor? Assim? O que esse setor tem enfrentado de resistência? Né? Pode passar. Então, a gente vê que muitas vezes assim, a busca, né, para adoções de conservação de água são muitas vezes motivadas por aspectos econômicos. Assim, eu quero buscar porque eu quero reduzir o custo da água na minha edificação, ou são aspectos legais, ou seja, eu quero seguir diretrizes e leis que obrigam muitas vezes o reuso de água, ou obrigam o aproveitamento de água de chuva. Então, são leis que muitas vezes eu falo, são leis que às vezes são feitas sem muitos critérios técnicos. Né? Às vezes eu vejo projetos de reuso de águas cinzas em edificações, por exemplo, Niterói tem uma lei, Belo Horizonte tem uma lei que copiou Niterói, que obrigam sem ter viabilidade financeira, muitas vezes, o empreendimento a fazer o reuso de águas cinzas, né, que são aquelas águas geradas no banheiro, em torneiras, enfim. Ou seja, edificações que consumam acima de 20 metros cúbicos por dia são obrigados a implantar esse sistema. Então, às vezes, assim, o cliente, né, o usuário vai implantar um sistema que vai, eventualmente, até oferecer riscos sanitários, porque quando você vai comparar um custo de operação no sistema desse com a água da concessionária para um residencial, às vezes é muito mais caro. Então, a gente tem que ter critérios, assim, drivers que tragam realmente a conservação de água, que essa conservação de água seja feita com critérios econômicos, que atendam os requisitos legais, também no quesito de segurança sanitária, e que tragam realmente um benefício ambiental para esse cliente, que não seja realmente uma obrigatoriedade. Então, as normas vieram, muitas vezes, para trazer vamos assim, essa receita de bolo, ou seja, o que fazer, qual é o passo a passo para eu trabalhar essa gestão e essa conservação de água de forma integrada e colher esses benefícios. Pode passar. Então, existem esses critérios que devem ser levados, ou seja, a gente deve priorizar esses critérios, pode passar. Ou seja, mas não esquecendo, que eu acho que é um ponto importante, mais uma vez, a ideia do projeto, ou seja, a construção civil ela é uma indústria,
como toda a indústria, seja ela de alimentos, seja ela de metais, né, siderúrgica, ou seja, é uma indústria que tem que ser pensada, ou seja, o processo produtivo ele começa na escolha dos materiais, na escolha dos metais hidrossanitários que vão ser utilizados, né, na gestão do canteiro de obra, ou seja, então, como é que a gente consegue ter essa visão do todo? Então, a gente teve aí uma provocação, a gente fez um trabalho em 2016 para uma construtora, trouxe justamente essa visão de apropriação de recurso hídrico, ou seja, não é só fazer o projeto eficiente, é eu entender e escolher materiais que impactem menos a minha construção na gestão de água, principalmente em bacias escassas, né, como a região Nordeste e Sudeste, pode passar. E esse manual de pegada hídrica que está disponível, ele justamente, né, foi feito para trazer esse benchmark para o setor, ou seja, qual cimento eu vou comprar, como é que esse cimento, ele é um cimento eficiente, ele vai impactar menos ou mais a minha obra, ou seja, qual é a pegada hídrica desse cimento? Será que esse fabricante tem um cimento que realmente, assim, tem uma pegada hídrica menor? Como é que eu posso me beneficiar disso? Ou seja, a visão da gestão da água, justamente, ela acontece na bacia hidrográfica. Eu tenho que ter essa visão integrada. Eu tenho que entender que o que o fabricante está fazendo ali na ponta, ou seja, que ele está lá produzindo o meu cimento, produzindo a minha tinta, o meu aço, o meu concreto, isso impacta a minha obra, impacta realmente a minha apropriação de recursos na minha construção. Então, como ter esse olhar integrado? Como buscar ações que reduzam a pegada hídrica desde a fase do projeto, da fase, né, da construção, ou seja, como também na vida útil desse projeto, né, com ações que reduzam essa pegada hídrica. Pode passar? Então, justamente, o que a gente quer no futuro é que realmente a gente consiga entender a pegada hídrica dessas edificações, e isso engloba uma série de ações, né? Como eu comentei aqui, não são ações pontuais, assim. Eu não quero trabalhar assim com somente assim greenwash. Eu quero realmente fazer essa gestão de água integrada, ter essa visão do todo, oferecer para o meu cliente um produto que realmente ele seja, né, em redução de pegada hídrica, ou seja, ele seja eficiente. Eu tive a preocupação de olhar a cadeia como um todo, né, desde os fabricantes que eu escolhi para comprar os produtos, ou seja, desde da metodologia construtiva que eu adotei também para fazer a minha construção, desde da minha gestão de água no meu canteiro, ao projeto que eu estou entregando, ou seja, um projeto que tem realmente uma preocupação com a gestão da água, que é um prédio que eu falo flex, né, com redução do consumo, que tem lá uma prumada de água não potável. Futuramente eu posso ter essa água não potável da própria concessionária de saneamento, não mesmo estar fornecendo. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar aí como, vamos falar assim, vamos falar, desculpa, conselho final aí para vocês é ter essa visão do todo, é entender que várias ações juntas podem tornar realmente a construção eficiente e podem fornecer, né, vamos falar assim, um edifício com, vamos dizer assim, pegada hídrica realmente baixa e que a gente consiga aí construir causando menos impacto, né, a gestão de água nessas bacias que já estão estressadas, que já vivem realmente um estresse hídrico, ou seja, a gente não está só vivendo por conta da crise agora da água, a gente já vive há muito tempo, então a gente tem que repensar a forma com que a gente constrói, com que a gente realmente gerencia esse recurso água, que é um recurso tão escasso. Pode passar, acho que finalizou aí. Então, realmente, trabalhar essa visão, ela é importante para todo o setor, e eu fico aí à disposição para dúvidas e esclarecimentos que se façam necessários. Obrigada a todos. Muito obrigado, Virgínia. Muito bom ver esse tipo de atenção, né, com a pegada hídrica. São vários recursos, né, que a gente utiliza no setor da construção, e sem dúvida que a água é um dos mais importantes, né? A gente viu agora com esse momento de estiagem que a gente teve, ou seja, pensar desde a bacia, né, como você mesmo colocou, eu acho fundamental para a gente abordar esse assunto seriamente. Bom, a próxima apresentação eu vou chamar, então, aqui o senhor Hamilton Ortiz. Ele é gerente de projetos da MidSeed, e ele vai apresentar aqui para a gente uma ferramenta, uma iniciativa, que chama Energy Brain. Então, Hamilton, por favor. Obrigado, Daniel e Virgínia, pela introdução e digamos que por nos colocar em contexto, né, nessa situação que a gente se encontra. Bom, como o Daniel já introduziu, eu trabalho na MidSeed, uma empresa de consultoria que criamos recentemente esse produto Energy Brain, para auxiliar
pequenos e médios empresários na sua gestão de energia, nos seus diagnósticos energéticos. Podem me adicionar no LinkedIn, podem entrar em contato, podem perguntar como dar os próximos passos à vontade. Não vou entrar tão em detalhes agora no meu currículo, a gente pode entrar em contato depois. Mas eu quero dar um overview do cenário, porque a Virginia já nos trouxe vários pontos importantes, né? E essa visão desde a bacia se reflete também na energia, né? A bacia também abastece reservatórios que na matriz brasileira representam em grande parte a fonte energética mais estável, né, que o país tem. E para ter uma maior estabilidade, digamos, um recurso garantido energético, a um preço justo também para os consumidores, é desejável manter essas bacias saudáveis, digamos. Isso não é o que está acontecendo. A gente vê esse cenário de estiagem, de seca, de bandeiras tarifárias novas, de escassez hídrica, né? Então, são coisas relacionadas. A energia e a água estão completamente relacionadas e abrem esses desafios que eu coloquei aqui nesse cenário. Por um lado, a gente precisa, para combater essa situação de crise hídrica energética sistêmica geral, pensar soluções que gerem empregos, né, diversificados, inclusivos, estáveis, e que esses empregos ajudem a manter os níveis de sustentabilidade dos diferentes sistemas. Isso está relacionado com o meio ambiente, porque sem um ambiente saudável, a gente não tem como habitar, como extrair recursos, como tratar esses recursos e continuar prevendo, né, um desempenho, digamos, que seja aceitável para nossas futuras gerações. Por isso é importante fortalecer iniciativas produtivas comunitárias também e acelerar negócios relacionados a recursos renováveis, recursos energéticos, hídricos, fazer eficiente o uso dos recursos dentro das instalações e em todas as etapas, né, para os recursos chegarem até a gente. Eu fiz questão de colocar recursos justamente para mostrar que se a gente fala de recursos, está falando de tudo, de água, de energia, de resíduos, que vamos ter depois o Rafael falando de resíduos, e isso porque a gente precisa mitigar nosso impacto climático, adaptar e ter soluções de resiliência. Então, o cenário é complexo, um cenário difícil, um cenário que envolve muitos desafios, e que também, por ser tantos desafios, são muitas oportunidades. Todas essas oportunidades poderiam ser transformadas em negócios, em bons negócios. Eu trouxe aqui uma lista inicial, mas já é longa, né, de alternativas, oportunidades que na área de eficiência energética ou de energia, de uma forma geral, são possíveis nos diferentes setores e que o setor de construção civil passa meio que transversalmente, né? O setor de construção civil tem presença nas edificações comerciais, tem presença na indústria, né, por ser justamente como a Virginia já comentou, ela é uma indústria que utiliza matérias-primas ou as produz, né, dependendo dos diferentes atores. É o que constrói cidades, está relacionado também com o setor de agricultura, com a própria geração de eletricidade, o setor residencial. Então, é um setor transversal e essa lista aqui traz algumas das coisas que a gente trabalha. Então, por exemplo, em edificações novas, pode-se pensar em projeto integrado, que é um conceito de já sair um projeto mais eficiente da sua própria criação e desenvolvimento de engenharia. Mas um edifício ainda novo ou existente pode ter melhorado seu isolamento térmico, né, da envoltória, das esquadrias, para evitar a necessidade excessiva de ar-condicionado, por exemplo. Sistemas de iluminação também já é prática comum, já é conhecido a tecnologia LED, mas a gente ainda vê iluminação pública, a iluminação de algumas indústrias de vapor metálico, enfim, vários tipos de vapores que são de alto consumo. Então, aí abre essas perguntas, se uma tecnologia já é madura, por que não está completamente hegemônica, digamos, no mercado? Porque demora, né? Porque precisa de várias etapas de adoção. E algumas tecnologias não chegam a esse nível, como tem outras aqui na lista. Tenho, por exemplo,
a questão de aquecimento ou resfriamento de distritos, o district heating, né, que são práticas adotadas em alguns lugares para compartilhar a geração de frio, de calor, entre vários usuários, vários consumidores. Então, são alternativas um pouco mais difíceis, mas que são possíveis, são caminhos que a construção civil deveria se aventurar a andar, digamos, com mais propriedade. Como eu falei, a lista é longa, mas são várias alternativas, algumas mais complexas do que outras, em termos de energia, nos diferentes setores. Para dizer isso que como Virginia também comentou, não são ações pontuais que vão conseguir criar um impacto significativo, né, no desempenho energético dos próximos anos. Precisam ser muitas ações colaborativas, compartilhadas em rede e nos diferentes setores para conseguir pensar em um impacto positivo. O desafio, será que é técnico? Eu suspeito que não. Eu diria que tem muito conhecimento técnico para saber qual equipamento escolher, às vezes no mercado a gente acha já algumas orientações de equipamentos mais eficientes, de tecnologias. Tem desafio técnico, sim, a gente precisa aprender mais, precisa conhecer muito mais, mas se a gente pensa em equipamentos e coloca do lado ou em cima os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, tão falados ODS, a gente sente uma distância, um pulo muito grande, né? Realmente distante falar de fome zero contra falar de chiller de absorção. Como que isso está relacionado? Está relacionado de várias formas e como comentei no início, tudo passa pelas pessoas, né, que trabalham nos diferentes setores e que, quando estão integrados numa visão única, poderiam, sim, criar ações que estão na direção do desenvolvimento sustentável. Bom, essas ações, então, encontram um ponto em comum, digamos, a parte mais estratégica e mais prática nos sistemas de gestão, diria eu que os sistemas de gestão de vários tipos permitem organizar e ter um norte para, na prática, ter esses procedimentos ou essas práticas estabelecidas e implementadas, né? Então, gestão energética é uma delas, que está completamente relacionada à gestão ambiental, de ativos, é o que cria um impacto social, está relacionado à gestão de operações. Então, são coisas interligadas, e ela basicamente é um processo necessário para a gente adquirir e utilizar a energia para um fim específico da melhor maneira, né? Sendo esse fim, construir edificações ou habitar edificações, a gente entende que tem uma relação, sim, importante, né, o consumo de energia, tanto no período de construção, quanto na operação dos edifícios ao longo da sua vida útil. Então, a gestão energética tem uma relação, como eu já comentei, direta e indireta com outros sistemas de gestão, é uma alavanca de impactos sociais positivos, porque qualifica, treina as pessoas a terem melhores conhecimentos para encarar o mercado futuramente, e é uma área que é passível também de digitalização, de tecnologia. Se eu dizer ou indicar quais são os caminhos de intervenção, poderia dizer que são muitos, né, então, diferentes, tanto para construções novas quanto existentes, e diferentes em níveis de escala de investimento, né. A gente pode pensar em projetos relacionados à eficiência energética que sejam muito baratos, como pode pensar em projetos milionários de escala municipal, estadual, né. Mas o importante é seguir um caminho que seja lógico, que passe por entender melhor os hábitos de consumo, que depois, sim, comece a fazer intervenções específicas de configurações de sistemas, de manutenção, retrofit de equipamentos, de infraestrutura, substituir equipamentos que já estão obsoletos e que vão trazer um ganho de eficiência, e avaliar ou adotar fontes renováveis, fontes alternativas de energia. Às vezes se vai pelo caminho contrário, às vezes se pensa já de uma vez instalar uma grande usina solar para abastecer um chuveiro ineficiente, tanto em energia quanto em água, né? Igual a Virginia já comentou, a gente tem muitos desafios de equipamento ineficiente, mas antes de trocar a fonte, é importante entender como que a gente está usando e que equipamento a gente está utilizando. Diria que é uma possibilidade muito grande, que os caminhos, as oportunidades são muitas, que precisa de muito trabalho em rede. A gente tinha um exemplo disso, né? Precisa de uma colaboração, por exemplo, para fazer uma visão mais geral,
de quem trabalha com água, com energia, com resíduos, começarmos a falar um pouco mais de ecologia de uma forma mais ampla, né? E quanto antes, melhor, claro. Há uma urgência nessas ações que a gente precisa implementar. De soluções, eu diria que na medicina a gente tem trabalhado com ferramentas de desenho de políticas públicas, auxiliando governos dos diferentes tipos, implementando sistemas de gestão de energia em organizações, fazendo simulação computacional de desempenho de empreendimentos novos, diagnóstico energético de empreendimentos existentes. Então, todas essas aqui são soluções com que a gente trabalha. Essa do diagnóstico energético de empreendimentos existentes foi o que originou o Energy Brain, mas tem outras ações, né? Planos estratégicos de monitoramento, medição e verificação, que é necessário para a gente saber se está chegando num caminho bom, ou indo para um caminho bom, e fazer planos de neutralidade energética ou de emissões nos diferentes níveis também, como eu já comentei. Então, com o Energy Brain, a gente já está conseguindo fazer diagnósticos em maior escala e com um nível de, digamos, de detalhe que pode ser flexível em função do objetivo. Se for um diagnóstico energético para o programa de eficiência energética da ANEEL, por exemplo, vai ter um nível de detalhe, mas se é para implementar uma ação unicamente, vai ter outro nível de detalhe. Então, a gente está jogando com isso e atendendo algumas prefeituras, principalmente, e algumas redes e organizações também dos diferentes setor privado, público e sociedade civil a entender como usar melhor a energia e quais tipos de projetos são mais prioritários a se fazer no curto e no médio prazo. Isso é suportado na experiência que a gente juntou na MITCID ao longo dos anos, né, com cooperação internacional, com conhecimento de mercados de outros países que nos ensinam bastante também. E, bom, por enquanto, acho que isso era... Eu gostaria muito de escutar alguma pergunta ou alguma dúvida que abra-se uma discussão sobre isso que a gente está querendo comentar aqui nessa feira. Agradeço a atenção e, bom, a gente se encontra no debate então, Daniel. Hamilton, muito obrigado. Logo depois da apresentação da Virgínia, eu comentei na importância da água, né? E agora a gente recebe essa mesma mensagem, pelo menos com o teor da urgência de pensar tudo integrado, na verdade, né? Ainda mais no Brasil, ainda muito mais, que a gente tem a nossa matriz energética de uma parte hidrelétrica, né? Então, água e energia para a gente é praticamente a mesma coisa, né? E na operação ou nos ciclos de vida das edificações, isso se resolve com abordagens diferentes, em momentos diferentes, talvez, né? Então, acho que a gente está no momento de tentar entender agora como é que a gente faz essa abordagem mais holística, né? Nos diferentes momentos do ciclo de vida da edificação e nos diferentes momentos em que essa água, essa energia ou esse recurso, ele é usado, é absorvido de fato. Bom, para continuar, então, o nosso debate, o último, mas não menos importante, a apresentação aqui, eu vou convidar, então, ao palco o senhor Rafael Teixeira, ele é diretor conselheiro do Rafa Resolve, e vai nos contar um pouquinho também para a gente qual é essa solução que ele está trazendo aqui para a gente no setor de resíduos da construção. Rafael, por favor. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Virgínia, Hamilton. Boa tarde a toda a audiência. Obrigado pelo convite desse grande evento. Sou Rafael Teixeira, diretor do grupo Rafa Entulhos, diretor conselheiro da Rafa Resolve Logística Reversa. Pode passar, por favor. Eu vou falar na minha apresentação em como escalar a logística reversa no mercado de resíduos da construção civil. Pode passar. Por que é tão importante falar sobre resíduo? A construção civil é a atividade que mais gera resíduo. Estima-se que mais da metade de todo o resíduo sólido urbano seja resíduo da construção civil. E ela também é a atividade que mais consome recursos naturais, que mais utiliza recursos naturais. Fazer a correta gestão de resíduo, promover a logística reversa na construção civil, sem dúvida, é uma das atividades mais impactantes em prol da construção sustentável. Por quê? Fazendo a correta gestão, você poupa também recursos naturais, porque você viabiliza a reciclagem desses resíduos. Pode passar, por favor. Como viabilizamos a logística reversa? Como no grupo, e essa história começou desde 98, nós, obviamente, em 98 a gente não tinha uma meta de reciclagem como a de hoje, que é 90% de todo o resíduo que coletamos,
mas sempre tínhamos isso em mente, como viabilizar a reciclagem do maior número possível de resíduos coletados, da maior quantidade possível de resíduos coletados. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o conjunto de ações, quais foram as ações que tomamos ao longo do tempo. Então, tem essa linha do tempo, que começou em 98, com uma transportadora especializada em resíduos, que foi fundada em 98. O próximo passo dado foi uma ATT, área de transbordo e triagem desses resíduos. Qual a função dessas áreas de transbordo e triagem? Consolidar resíduos, consolidar cargas e fazer o tratamento através da triagem desses resíduos. Com isso, você viabiliza a reciclagem. O próximo passo dado foi uma usina de beneficiamento, nesse caso, uma usina de beneficiamento de resíduos classe A, que são resíduos de concreto, argamassa, alvenaria, cerâmicos, e nós beneficiávamos esses resíduos tudo juntos. O que aconteceu com o tempo é que a cada passo que dávamos, surgiu um novo desafio. E o desafio, nesse caso, era a comercialização do agregado reciclado. Nós tínhamos dificuldade de comercializar o agregado reciclado. E não porque a qualidade dele era ruim, mas ele tinha uma aplicação limitada. Então, criamos usinas especializadas. Hoje, o grupo conta com 2 usinas de beneficiamento específico de resíduos classe A. Uma usina beneficia resíduos de concreto, resíduos cimentícios. Outra usina beneficia o resíduo misto, que são os cerâmicos, solos, com percentual de concreto e cimentício. Qual a vantagem de fazer isso separado? Ter maior aplicação do agregado reciclado. E quando eu falo de ter viabilidade na logística reversa, obviamente também viabilidade financeira. Veja, nós estamos no mercado que recicla aproximadamente, o Brasil recicla aproximadamente 20% apenas de todos os resíduos gerados pela construção. Então, o próximo passo foi expandir nossas unidades. Hoje temos 7 unidades. Com isso, tivemos um ganho logístico muito interessante. Tivemos uma contribuição com a mobilidade urbana e baixamos o custo de operação. O próximo passo dado foi a criação de uma empresa de tecnologia, que além de integrar toda essa operação, tornar essa operação viável, ela também trouxe rastreabilidade para o gerador. Ou seja, o gerador ele tem total rastreabilidade do resíduo desde o momento que sai dessa obra. Então, a tecnologia foi fundamental para essa gestão. Há 3 anos atrás, criamos a Rafa Resolve. A função da Rafa Resolve no grupo foi viabilizar a logística reversa das embalagens pós-consumo. Por quê? Embalagens pós-consumo geradas pela construção civil geralmente são contaminadas com o próprio produto, tem sujeiras, ali tem... e aí você precisa ter procedimentos na triagem, na consolidação que viabilizem a reciclagem. Então, a criação da Rafa Resolve foi fundamental para reciclar esse resíduo que corresponde a aproximadamente 5% de todo o resíduo gerado pela construção, são resíduos de papéis, plásticos ou metal. E a última ação foi uma criação, foi o licenciamento de uma das nossas unidades para fazer blend de resíduos para coprocessamento. Pode passar, por favor? Eu vou mostrar para vocês alguns estudos de casos reais que nós estamos fazendo. Pode passar. A primeira ação foi criar procedimentos de controle de matéria-prima nas nossas usinas. Como eu falei, para ter um maior número de aplicações possíveis para o agregado reciclado, você precisa ter um controle de matéria-prima. Então, criamos um procedimento interno onde cada usina beneficia um determinado tipo de resíduo. Então, essa ação que fizemos tornou viável a comercialização desse agregado reciclado. Hoje, centenas de canteiros de obras utilizam esses tipos de agregado reciclado na região metropolitana, e com isso a gente conseguiu reciclar 100% dos resíduos classe A que coletamos. Só para vocês terem uma ideia de números, a Rafa Entulhos ela faz 10 mil coletas todos os meses na região metropolitana, são aproximadamente 40 mil metros cúbicos de resíduos, onde 90% deles são reciclados, e 100% dos resíduos classe A, são resíduos de concreto, argamassa, alvenaria e cerâmicos, são reciclados nessas usinas devido a esse procedimento. Pode passar, por favor? Um outro ponto interessante, e esse contribui também, além da logística reversa desses resíduos de concreto, argamassa, cerâmicos, contribui também com a questão da mobilidade urbana. Centenas de canteiros estão
enviando seus resíduos de concreto e no mesmo caminhão recebendo o agregado reciclado, ou seja, o caminhão entra com aquele resíduo na usina, o resíduo é beneficiado e é devolvido para a obra. E aqui a gente tem algumas fotos de uma calçada que foi desconstruída e construída com um agregado reciclado, ou seja, a matéria-prima utilizada ali foi o próprio resíduo da demolição da calçada. Pode passar, por favor. Como aplicar a logística reversa das embalagens pós-consumo? Como eu disse, 5% dos resíduos gerados pelas construções são papel, plástico ou metal, e dentre desses 5%, a maior parte são embalagens pós-consumo, que nós desenvolvemos há 3 anos atrás, sistemas para reciclagem dos mesmos. E aí, o próximo grande passo foi criar viabilidade na coleta dessas embalagens, viabilizando a logística. Pode passar, por favor. E aí, um dos nossos programas, um dos programas da Rafa Resolve é a coleta in loco, né? Então, geralmente nós selecionamos, hoje temos aproximadamente 250 canteiros fazendo essas operações de coleta de embalagens. Então, são grandes obras, grandes canteiros da construção civil, que nós conseguimos viabilizar essa coleta in loco dessas embalagens. Pode passar. O objetivo desse programa é que a indústria fabricante do produto ofereça aos consumidores a possibilidade de devolver as embalagens pós-consumo, viabilizando a logística reversa e transformando essas embalagens em novos produtos. Pode passar. Essas são uma estrutura de coleta de embalagens. Então, uma estrutura bem simples, são big bags que ficam identificados nos canteiros de obras. Facilita ali o acondicionamento das embalagens já separadas. Pode passar. E o grande segredo o grande segredo para viabilizar essa coleta é o nosso sistema logístico, tá? Então, a obra faz a solicitação da coleta, independente da quantidade de resíduo que ela tenha, porque a gente sabe que, dependendo do momento que a obra está passando, ela pode ter mais resíduo de um tipo, menos do outro. Então, independente da quantidade, ela faz a solicitação de coleta, entra no nosso sistema inteligente, o motorista que estiver num raio de até 3 km com o seu veículo, que é apto a coletar aquele tipo de resíduo, ele direciona a coleta para esse motorista. Então, graças ao sistema logístico, graças aos entrepostos bem posicionados, e mais do que bem posicionados, aptos a receber essas embalagens. Afinal de contas, nós estamos falando de logística reversa, mas também estamos falando de resíduo da construção civil, que tem ali as suas obrigações para ser tratado de acordo com a legislação de cada município. Então, são entrepostos e veículos aptos a fazer esse tipo de coleta. Nós conseguimos incluir esses veículos num sistema logístico que viabiliza a coleta de qualquer quantidade de resíduo. Eu vou dar um exemplo. No último ano, a gente conseguiu coletar mais de 200 toneladas de embalagens de aço pós-consumo em parceria com o programa Prolata. Embalagens de sacaria de cimento, argamassa, estão sendo coletadas com a mesma viabilidade graças a esse sistema logístico. Pode passar, por favor. Como que funciona a coleta? E isso é importante porque mantém a rastreabilidade do resíduo, tanto para o gerador quanto para a indústria que está ali promovendo essa logística reversa. Então, ao coletar, o motorista informa a identificação, cada suporte daquele de Big Bag tem uma identificação, então ao coletar, o motorista informa essa identificação e ele segue para o entreposto Rafa Resolve mais próximo. A gente tem 7 unidades na região metropolitana fazendo esse serviço. Estamos num projeto de expansão e capacitação de usinas ETTs em outras regiões. Ao chegar na unidade do recebimento, é confirmada a quantidade e tipo de resíduo, dada a entrada no estoque e mantém a rastreabilidade. Após a consolidação de carga, as embalagens são enviadas para o reciclador, onde elas são transformadas em um novo produto, e ali é emitido o certificado de destinação final do resíduo e o selo de logística reversa, com detalhes ali dos novos produtos que aquilo foi transformado. Pode passar, por favor. Praticar a logística reversa, hoje nos canteiros de obra, com esse sistema da gestão 90+, faz com que a obra economize. Eu vou mostrar por que existe essa economia praticando a gestão. Pode passar.
Existem dois custos, basicamente, que compõem um custo de destinação de resíduo. É a coleta e transporte e a taxa de destinação. Obras que praticam essa gestão, elas têm soluções de transportes mais eficientes, como coleta em big bags, como coleta em roll-on roll-off, então ela tem um custo de logística mais barato, mas o grande segredo está na taxa de destinação, porque ela elimina um dos principais custos de destinação, que é a triagem pós-coleta. Pode passar. Eu tenho aqui um exemplo num gráfico de um custo baseado em taxa de destinação de uma caçamba de 4 metros cúbicos, que é a mais usual na coleta de resíduos. Do lado esquerdo, nós temos obras sem gestão de resíduos, que não fazem essa gestão, que não tem a gestão 90+, e pagam uma taxa única de destinação. Do lado direito, obras que praticam essa gestão. Nós fizemos um estudo, fizemos uma análise de qual resíduo mais gerado, e chegamos à conclusão que essas obras economizam 60% na taxa de destinação por ter a gestão 90+, em seus canteiros. Pode passar. Pessoal, agradeço mais uma vez o convite. Estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Muito interessante ver esse percurso, né? Que começou lá atrás, desde da simples coleta de entulho, para todo esse longo caminho, com uma série de atividades, passou aí por desenvolvimento de tecnologia e agora o entendimento dos resíduos, né, de uma maneira também bastante ampla, ou seja, não só toda a parte, né, de reciclagem de cimentícios, até agora de embalagens, enfim, a gente sabe que uma coisa acaba ajudando a outra, né? Se você você vai oferecer para um cliente uma solução, imagino que oferecer 2, 3 ou 4, você como a mesma empresa acaba facilitando para o lado do cliente, né, de quem está fazendo a obra, ter essa solução combinada mesmo, né? Então, antes da gente passar aqui para as perguntas dos espectadores, vocês podem fazer perguntas aqui à direita no chat, mas eu queria rapidamente passar para o Hamilton, perguntar para o Hamilton, na verdade, mostrar um pouquinho, pedir um pouco para o Hamilton comentar rapidamente o que é o Energy Brain, né, que a gente ouviu muita importância aí da gestão de energia, de como fazer, as oportunidades que existem. A gente falou muito no que fazer, no porquê fazer. Eu acho que o Energy Brain ele traz muito um como fazer, né? É uma solução muito, muito prática, muito direta. Então, eu queria que você comentasse rapidamente como é que é o Energy Brain, o que é que vocês pensaram para desenvolver, o que ele resolve, e quem é o público-alvo, se eu sou cliente, se eu sou um gestor de obra, por que eu vou querer esse serviço? Claro, Daniel, obrigado. Falando bem rapidinho, de uma maneira de pitch quase, o Energy Brain é sim uma plataforma digital muito na linha do que o Rafael comentou e acho que a gente se encontra em necessidades de oferecer serviços digitais de consultoria, de auxílio, seja a construtoras, a incorporadoras, a empresas que são do ramo da construção civil, que estão projetando edifícios e que querem saber quais as melhores opções em termos de eficiência energética e energias renováveis. Então, é uma plataforma que permite fazer esse diagnóstico, principalmente para edifícios existentes, mas para edifícios novos também, e vai ter como resultado uma lista de ações organizadas, né, em termos de custo, de benefício, para os gestores dessas empresas conseguirem tomar boas decisões de projeto e de reforma e restauro, enfim, de edificações. Então, o público, qualquer edificação, qualquer gestor de edificação que precise de um auxílio, de uma consultoria em eficiência energética e que queira fazer isso de uma maneira remota e aprendendo no processo. Então, a gente está disponibilizando, sim, nossa equipe através da plataforma para as pessoas aprenderem a fazer seu próprio diagnóstico. Acho que um conceito que se aplica também para resíduos, para água, por isso a gente quer muito ter essas plataformas integradas também dos 3 temas, né, para as pessoas conseguirem entender no seu próprio processo de diagnóstico quais que são essas decisões melhores que podem tomar nas diferentes áreas. Na área de energia a gente fez dessa forma, mas eu acho que isso é até um gancho para o debate de como a gente vai integrar as coisas algum dia e como as coisas estão todas relacionadas. Claro. Obrigado, Hamilton. É exatamente isso que eu queria agora perguntar para a Virgínia, ou seja, a Energy Brain, ela trabalha num diagnóstico energético
majoritariamente de um prédio existente, né? Imagino que a gente tem, obviamente, temos muitas construções saindo do zero no Brasil, mas o nosso parque construído é infinitamente maior do que o que está sendo construído agora. Então, existe uma necessidade cada vez maior, né, de retrofit, né? Os países que começaram uma revolução industrial antes do Brasil, né, os países na Europa e na América do Norte, já viram há mais tempo essa necessidade de investir muito em retrofit dos edifícios mais antigos, que eram pouquíssimo eficientes, né, em termos de gestão de uso de recursos como um todo. Eu queria saber da Virgínia, como é que você vê uma solução parecida da Energy Brain na parte de energia, só que na parte de água? Existe uma ferramenta? Como é que a Infinity Tech pode ajudar? Se eu sou um gestor, um incorporador, um gestor de edifício, como é que eu posso melhorar a minha gestão de obra na parte de água, né? Super boa pergunta. Assim, da mesma forma que a energia, a gente vê aí um mercado enorme na área de gestão de água também, né? Tanto para edifícios existentes como para edifícios novos. A gente tem toda a flexibilidade, ou seja, de conceber de forma mais eficiente, né? Que eu falo assim, sempre fazer o edifício já pensando nessa gestão integrada de água, pensando em deixá-lo flex, né? Que eu digo assim, com a tubulação para água não potável, né? Já foram feitos vários estudos que mostram que essa tubulação, um reservatório de água não potável, ou seja, ele é essencial para um futuro a gente ter uma matriz hídrica diferente da própria concessionária de saneamento, né? Então, a gente tem desenvolvido aí uma parceria também com a Midseed para buscar fazer até uma plataforma semelhante na área de águas, né, a Water Brain, e dessa forma ajudar também a edifícios existentes ou novos edifícios a serem concebidos com eficiência na água, né? Se a gente está falando de edifício residencial, eu acho que a gente tem dois grandes vilões aí, principalmente o chuveiro e o aquecimento de água, né? A gente vê, assim, muitas vezes, assim, esses dois itens, né, como o Hamilton comentou, assim, eles estão relacionados não só à eficiência no uso da água, mas também ao gasto energético, né? Se eu tenho um chuveiro que ele é ineficiente, que ele demora 5 minutos para esquentar a água, ou seja, eu estou desperdiçando água e energia, né, ao mesmo tempo. Então, ter essa visão dos recursos de forma integrada, ou seja, eu acho que é essencial para a gente realmente trabalhar a sustentabilidade, né? Então, são as matrizes, assim, água e energia, elas estão realmente interligadas, e eu acho que o objetivo é, vamos falar assim, passar conhecimento para o usuário final, criar benchmark para o setor, ou seja, o que é ser eficiente, ou seja, né, a gente até brinca assim, porque a medição de água, ou seja, o que ela traz de vantagem? Ela traz justamente o conhecimento, né? A gente, como usuário do sistema, muitas vezes a gente não tem. Eu moro num prédio que não tem visualização, eu não sei qual é o meu consumo per capita. Então, trabalhar indicadores de consumo, avaliar esses indicadores, avaliar uma gestão contínua para a gente identificar, por exemplo, vazamentos de água, ou até mesmo criar indicadores, benchmarks, para que a gente possa, ali, com base naquele benchmark, até avaliar se aquele edifício tem ou não vazamento. Ou seja, com a simples consultoria, a gente consegue identificar muitas coisas, assim, e trazer essas oportunidades. Porque às vezes você tem condomínios que consomem há muito tempo um consumo elevado e ele nem sabe que ele tem ali um vazamento, porque há anos que ele tem aquela conta de água. Então, justamente, trazer benchmark, trazer soluções para que o próprio condomínio se equipare, se compare, é importante, que a gente pode trazer aí eficiência e sustentabilidade. Obrigado, Virgínia. Realmente, né? A coisa tem que ser tratada em conjunto. Eu queria saber agora do Rafael. Eu estava, só um rápido comentário, eu estava mais cedo vendo um painel que tinha a Votorantim presente, né? Ele estava comentando também em todo o processo de fabricação do cimento da Votorantim, as diferentes soluções em momentos diferentes da fabricação do cimento, em que eles conseguiam usar matéria-prima reciclada, né? Ou seja, usar recursos, insumos, né? Que não eram totalmente primários, né? Ele comentou que para a coisa do cimento, o mais sensível para ele eram elementos orgânicos dentro da fabricação do cimento, que tinham um potencial de contaminação muito grande, né? Então, eu queria primeiro, Rafael, saber como é que você trata essa questão da segregação e da separação, se isso foi muito difícil, porque às vezes isso num processo industrial de você que tá provendo esse material para reciclado, né, para a indústria, isso às vezes é um passo assim bastante custoso, muitas vezes, né? Como é que você conseguiu dar esse passo de resolver esse problema da separação com qualidade e como é que você consegue mostrar isso para o seu cliente, né? E depois ia terminar com uma pergunta da Camila, né?
que acho que tem um pouco a ver com isso, não só da parte do cimento, mas de outro material, que a Camila ela faz essa pergunta que vou ler a pergunta da Camila. Rafael, boa tarde. Primeiro, parabéns pela apresentação e pela iniciativa. Gostaria de saber quais são as alternativas de destinação da madeira utilizada nas obras. Então, a Camila quer saber como é que você faz com a madeira também, se tem uma solução para isso. Legal, Daniel, vamos lá. Primeiro, sem dúvida nenhuma, a triagem é uma das atividades mais complexas na destinação. Então, a gente investe muito na gestão no próprio canteiro de obra. Grandes canteiros de obras, onde existe a possibilidade de acondicionar os resíduos separados, assim é feito. Nós temos uma equipe técnica que faz o treinamento junto com todos os envolvidos no canteiro de obra, tá? Obviamente, alguns perfis, algumas obras não têm viabilidade da separação, autorreforma, obras pequenas, não tem essa viabilidade. Para isso, nós temos as unidades de triagem de resíduos da construção civil. Mas onde existe a possibilidade, fazer a gestão no próprio canteiro e acondicionar os resíduos separados conforme o CONAMA 307. A vantagem são transportes mais eficientes e uma taxa de destinação mais barata, como eu citei na apresentação. Resíduos de madeira, hoje na região metropolitana de São Paulo, essa destinação está muito bem consolidada. A madeira é transformada em biomassa, biocombustível. Ela passa por um processo de picador, a madeira é picada, transformada em cavacos e usa nos fornos de indústrias e cimenteiras. Você citou o exemplo da Votorantim, o gesso, por exemplo, volta para as cimenteiras porque é utilizado no processo produtivo do cimento. Então, o resíduo da construção civil segregado, seja num processo de triagem pós-coleta, ou seja numa coleta já do resíduo separado, acondicionado separadamente, ele tem destinação sustentável e hoje a gente está com 90% do resíduo sendo reciclado. Não, são taxas impressionantes aqui. Eu trago outro comentário do chat também, dos números, né, que você trouxe para o setor e da quantidade da capacidade de geração de resíduo da construção civil, né? Como é importante a gente tratar isso. Me chamou muita atenção um exemplo, Rafa, que você mostrou da obra que gera o resíduo e usa já na mesma obra, né? Você acaba nem indo para a indústria. Me lembrou a metáfora da própria minhoca, né? Que está comendo a terra ali e ela mesma está produzindo adubo, né? Então você tem uma maquininha, né? Um mecanismozinho que você consegue transformar alguma coisa que seria jogado fora, um resíduo inútil, você resolve dois problemas, né? Além de você estar produzindo insumos para obras, está deixando de jogar o resíduo fora, isso numa mesma obra realmente relevante. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer a participação dos nossos digníssimos palestrantes aqui, do Rafael, do Hamilton e da cara Virgínia Sodré. E gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui e convidá-los para interagirem com os participantes entre si e para visitarem os lounges dos expositores e acompanharem os próximos painéis que temos hoje ainda, hoje a partir de amanhã. E, por favor, continue acompanhando essa primeira Feira Virtual de Construção Sustentável. Amanhã começaremos pela manhã às 10 horas, com o painel temático número 3, que é conformidade versus sustentabilidade. Então, tenham todos uma ótima tarde, obrigado pela participação e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Tchau para todos, todas. Obrigada, foi um prazer a todos. Prazer em Tchau, conhecer. pessoal. Obrigado. Até mais.